mas em seu setor específico estão questionando a própria significação da chamada criação por acaso, que já caiu por terra há muito tempo, né? Então, de acordo com os estudiosos, a vida tal como a conhecemos surgiu na Terra por obra de muitas circunstâncias conjuntas. E isso com exatidão, ó. Calor na medida certinha. Que medida é essa, a gente não sabe, né? A presença de determinados elementos. A quantidade certinha de energia. Grau correto de estabilidade do meio. Então, a gente vê aqui adjetivos que modificam esses substantivos e que são extremamente interessantes, né? Grau certo de energia, grau correto de estabilidade do meio. Então, são coisas que realmente só uma inteligência suprema é capaz de demonstrar, né, com exatidão. Então, existe um plano para todas as nossas realizações na Terra. Não adianta a gente ficar preocupado, apavorado, com medo. Existe um plano. Deus tem planos para o planeta. E nós temos planos para nós, permitidos por Deus. Quando reencarnamos, fizemos a escolha das provas. Então, não adianta espernear, não. Tem que encarar e fazer. Muito bem feito. Na questão 258, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? E eles respondem: no estado, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. É claro que nós trazemos desígnios a cumprir, mas não é destino. O livre-arbítrio já se manifesta nessa escolha das provas e depois vai continuar se manifestando na maneira de vivenciarmos essas provas que nós escolhemos para viver aqui no planeta. Desdobrando essa questão, Kardec pergunta: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? É uma resposta grande, eu botei só alguns itens. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Mas tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento. E Deus o permitiu. Então, fazemos as escolhas e Deus permite. O que orienta o espírito nessa escolha? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar rapidamente. É a providência divina agindo em nós, né? Agindo em nós para que a gente possa fazer boas escolhas. Já falamos aqui, ser elegantes, né? Porque ser elegante é escolher bem. Depois apanhou conotação e ficou só no ato de se arrumar, né? Mas ela tem uma conotação imensa. E o princípio dela é até da agricultura, escolher bem, fazer uma boa colheita, né? Então, Deus nos ajuda nisso aí, a fazermos boas escolhas para que a gente possa crescer. Frequentemente desejamos controlar as situações, querendo fazer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não vão acontecer. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente às vezes imagina ou queira. Elas vão acontecer do jeito que elas tiverem que acontecer, queiramos ou não. Essa escolha foi feita por nós e permitida por Deus. Aí a gente acaba igualando a atividade à força e a passividade à fraqueza. Ah, se eu não fizer isso, eu sou um fraco, né? Eu sou um forte. Coisíssima nenhuma. Existem coisas que estão além da nossa capacidade. Isso nos leva a uma luta constante, até nos sentirmos tão exaustos que a gente acaba se entregando. Mas não é uma derrota, é apenas o reconhecimento da nossa impotência diante de Deus. Não precisamos constantemente assumir o controle das coisas, né, do emprego, do relacionamento com os amigos, com a família. Não é bem assim. Precisamos apenas fazer a nossa parte. Isso é o que basta. Porque nós seremos cobrados por aquilo que a gente não fizer. E por todo o mal que tiver origem no bem que a gente deixar de fazer. Então, nós temos que fazer a nossa parte, só isso. Nós não estamos no controle, nunca vamos estar.
Nós estamos no controle da nossa liberdade de ação. Aí sim, de agir. Aí a gente está. Mas até isso é relativo, porque não podemos controlar aquilo que não está na nossa alçada. Então, o livre-arbítrio é relativo. Eu não posso fazer com outra pessoa o que eu quiser. Eu posso fazer comigo, que eu vou responder por isso. Agora, a outra pessoa tem as suas proteções, tem também o seu mapa kármico, as suas provações e expiações, e isso não está na minha alçada modificar. A luta constante gera o medo que nos faz e que nos dá assim a falta de convicção de que precisamos, né, controlar o tempo todo cada aspecto da nossa vida, e não é assim. Nós não estamos aí com essa bola toda, né? Agora, ninguém sabe de fato o que as coisas vão, o que é que vai acontecer, né? Como vão acontecer? Os problemas nossos vão no dia a dia se apresentando, e o problema maior é que nós achamos que sabemos tudo, até para dirigir a vida dos outros a gente sabe, né? É muito importante não confundir preocupação com prudência ou cautela, isso é importante. Prevenir e planejar são atitudes do homem de bom senso. Preocupação é só aquilo que não deveremos ter, porque é uma ocupação prévia de algo que pode nunca acontecer e vai ocupar aí um espaço muito importante na nossa mente e diminuir a nossa energia na hora de agir. É importante compreender que a reunião de todas as preocupações não poderá mudar coisa nenhuma na nossa vida. Como a gente disse no início, né, dessa conversa aqui sobre a preocupação, essas coisas, duas coisas fundamentais: a existência de uma inteligência suprema e a eficiência com que a natureza age em cada um de nós. E temos também no Evangelho o Salmo 23, que exemplifica muito bem isso aí. É belíssimo, é uma oração, e se a gente analisar com os olhos reencarnacionistas, ele é a trajetória da alma quando ela encarna até o desencarne dela. Ele não fala de morte, ele fala de vida. É lindo, é belíssimo, é uma rogativa que nós fazemos, começando por um testemunho de fé que nós não podemos perder, principalmente nesse momento. O Senhor é meu pastor, não me faltarás. Olha, isso é um testemunho de fé, de confiança, e é verdade. É verdade, não nos faltará em momento nenhum. É a certeza do amor de Deus, é a fé inabalável, é a certeza de que seremos amparados em todas as nossas necessidades reais, materiais e espirituais, dentro do nosso merecimento. Mesmo diante da dor, do sofrimento, no momento fatal, estaremos amparados por esse Pai que nos ama incondicionalmente. Então não vai nos faltar socorro, não vai nos faltar consolo, não vai nos faltar cuidado, amor, de jeito nenhum, seja qual for a dificuldade que tivermos passando. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Mostra o carinho de Deus, que Deus tem conosco nessa caminhada difícil que nós fazemos pela terra, por essa terra de provação e expiação, sustentando, fortalecendo e nos acalmando a alma atormentada pelas tribulações do mundo. Tanto que nós pedimos a Ele pastos verdes, refrigeração da alma, né? Aquele cuidado, aquele amor, aquele conforto que os Espíritos sempre nos dão nas nossas horas de dificuldade, quando estamos nos achando muito cansados. Parece que somos sustentados por eles, e sempre uma coisa boa acontece em meio à tormenta, para nos dar estímulo para seguir, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É um pastor que guia o seu rebanho pelos caminhos seguros, honrando seus atributos, soberanamente justo e bom. Seja qual for a trilha que nós tivermos que trilhar, estará conosco, guiando-nos através da justiça que se aplica em nós.
Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha o verbo, olha o modo verbal aqui. Em todas as traduções ele está no subjuntivo. O subjuntivo é aquela forma de falar que impõe dúvida. Ele é incerto, não é? Ele é incerto, ele subjuga, ele subordina o acontecimento a alguma outra coisa. Então, quando diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, isso aqui não representa a morte, porque morte do corpo todos vamos ter. Então, não faria, ele não colocaria dessa maneira, ainda que eu ande pelo vale da morte. Todos nós vamos andar pelo vale da morte. Isso é uma coisa certa para todos nós. Então, esse vale da morte não é a morte em si, é a dor, é a expiação, é a provação, é o sofrimento, que nem todo mundo sofre. Aquele que está seguindo e obedecendo a lei, não passa pelo vale do sofrimento, ele está obediente à lei. E o que acontece com ele, ele compreende que é para seu bem. Então, quando coloca ainda que eu ande pelo vale da morte, quer dizer, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que passar perdas, ainda que eu tenha que espiar e provar, eu não vou temer, porque tu estás comigo. É aquela proteção constante que temos na nossa caminhada nessa terra. Aí vem aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, ainda usados pelos pastores palestinos, protegem as ovelhas do ataque dos lobos. E o cajado, também chamado de bácula, chama as ovelhas para si. Ele tem um sininho em cima. Quando aquele sininho toca, as ovelhas se juntam todas. As ovelhas adoram andar em bando, é uma gracinha, parece um manto branco assim, né? Elas se juntam todas. Simbolizam a proteção de Deus, espantando todo o mal pelo qual não tenhamos que passar. E nos chamando para perto dele, já que nenhuma ovelhinha do rebanho do Pai se perderá. Então é a caminhada da alma aqui na terra. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda de júbilo. Isso mostra a oportunidade que Deus nos oferece de resgatarmos o nosso passado. Um flagelo destruidor é uma mesa posta na presença dos nossos adversários.